Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a reflexão. Encontramos na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2, o versículo 21. Assim está escrito: Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Esta uma orientação de Pedro aos irmãos da dispersão, no sentido de que eles tivessem a plena convicção do seu chamado feito por Jesus para servir, para segui-lo, para andar de acordo com o seu propósito e a sua vontade. E Pedro diz a eles que para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, e ao padecer por nós, ele deixou-nos o exemplo. E o exemplo de Jesus ficou marcado pelas suas pisadas, por onde ele caminhou, quando aqui esteve, reunido com os seus discípulos e aquelas pessoas que estavam próximas a Jesus, e em todas as ações de Jesus, ficaram registrados, então, as suas pisadas, as suas marcas aqui na terra, e elas são colocadas através do apóstolo Pedro como um exemplo para cada um de nós, para que possamos seguir as pisadas de Jesus. Seguir as pisadas de Jesus significa atentar para a maneira como Jesus viveu e se identificou com a humanidade, e que nós, como seus servos, devemos agora seguir ao nosso mestre, seguir as pisadas deixadas pelo Senhor Jesus. Então, seguir as pisadas de Cristo significa adotar a vida e os ensinamentos de Jesus como um modelo para a nossa vida. Então, isso nós vamos encontrar ao ler a Escritura, mais especificamente no Evangelho, escrito pelos 4 evangelistas. Cada um deles destacou um ponto de vista com relação à pessoa e à obra de Jesus. Por exemplo, Mateus falando sobre Jesus como Messias, como Rei, como prometido, enviado, falando sobre o Rei, sobre o reino, sobre os súditos, sobre a lei do reino. Já Marcos falando, apresentando Jesus já como servo, aquele que veio para servir e não ser servido, mas que ele veio para, então, realizar a obra de Deus. Já Lucas apresenta como o homem, a humanidade de Jesus. Jesus como homem, habitando entre os homens e vivendo de maneira digna diante deles. Já João apresenta a parte divina de Jesus, ele como Deus. E, portanto, nós encontramos estes relatos no Evangelho, dentro da visão que cada evangelista teve. Quando Pedro chega e diz a nós, porque para isto sois chamados, então nosso chamado por Jesus para a salvação foi para que pudéssemos atentar para todo o exemplo que Jesus deixou registrado através das suas pisadas e que nós possamos seguir o seu exemplo. Então, quando olhamos em seguir as pisadas de Jesus, nós vamos entender que isso deve levar-nos a imitá-lo. Ou seja, assim como Jesus fez, nós também deveremos fazer. Haja vista que quando ele veio aqui, ele disse, segue-me. Seguir a Jesus é ir após Jesus. Jesus na frente e nós vamos seguindo atrás. Como ele viveu aqui há tantos séculos passados, nós estamos vivendo hoje, mas lá ficou registrado e a Escritura traz para nós, nos dias de hoje, este ensinamento de Jesus como modelo para a nossa vida. Então nós temos que imitar a Jesus, olhar em cada ação, em cada trabalho, em cada ensino, em cada pregação que Jesus fez e ali extrair para nós o quê? O modelo para que a gente possa imitar.
imitar o Senhor Jesus Cristo. Então esse é o primeiro ponto quando nós queremos seguir as pisadas de Jesus, é imitá-lo, pisar aonde Jesus pisou, caminhar por onde Jesus caminhou. Não estamos dizendo no sentido geográfico da terra lá do Oriente, mas dizendo nos princípios que Jesus, através da sua caminhada no dia a dia, ele foi estabelecendo, ele foi trazendo ao conhecimento dos seus discípulos e foram ficando marcados ao longo do tempo. E agora chega Pedro e diz que ele deixou-nos o exemplo para que nós possamos seguir as suas pisadas. Então, o primeiro ponto é imitar a Jesus, procurar imitá-lo em tudo. O apóstolo Paulo foi feliz quando disse que ele era imitador de Cristo e imitou a Cristo de uma tal maneira que ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então ele era realmente alguém que seguiu à risca esta orientação, seguindo o exemplo que nos foi deixado por Jesus através das suas pisadas. E aqui então Pedro traz para nós que nós devemos seguir as pisadas de Jesus. O segundo ponto é que Jesus demonstrou um amor incrível, poderoso, suficiente para todos aqueles que estiveram à sua volta. O amor de Jesus para com as pessoas foi um amor divino, um amor sem interesse, sem esperar nada em troca, mas um amor que se manifestou pela grande bondade e misericórdia de Deus. O próprio Jesus é a prova maior do amor de Deus para a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus demonstrou este amor. O apóstolo João, escrevendo no Evangelho, no capítulo 3, diz que, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Em outra parte, Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida por seus amigos. Então, observe que este amor era um amor prático, não era um amor teórico, só de palavra. Era um amor de prática, de ação. E nós passamos a amá-lo porque ele nos amou primeiro. Então, amar o próximo é também seguir as pisadas de Jesus. Nós vamos ver ele abraçando, acolhendo, recebendo, confortando, orientando àqueles que se achegavam a ele. E o amor de Jesus não era um amor em camadas. Eu amo um pouco, você um pouco mais, você mais um pouco, você muito. Não. O amor de Jesus é o mesmo para todos. Então é preciso a gente entender também isso e seguir as suas pisadas. Uma terceira coisa que nós devemos seguir os exemplos de Jesus é na sua maneira com que ele se entregou para servir a Deus. Quer dizer, o serviço que Jesus fez, o trabalho que Jesus realizou aqui na terra, ele deixou marcas como é que se trabalha para Deus. E seguir as pisadas de Jesus significa também ter a ele como modelo no serviço que devemos prestar a Deus. Deve ser um serviço desinteressado, porém um serviço digno do nome do Senhor nosso Deus, um serviço feito com fé, amor e alegria, porque era assim que Jesus fazia. Mas em quarto lugar também, nós precisamos, ao seguir as pisadas de Jesus, obedecê-lo em tudo, como ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Nós também precisamos seguir o exemplo de Jesus e obedecê-lo em tudo quanto encontrarmos na Escritura referentes a Jesus. A nossa obediência, ela não deve ser condicionada a isto ou aquilo. Deve ser uma obediência incondicional, uma obediência que nós praticamos diante do Senhor Jesus,
para seguirmos as suas pisadas. E, em quinto ponto, nós devemos ter também uma vida de oração. E que exemplo de vida de oração Jesus teve? A oração na vida de Jesus foi um marco que está registrado nas Escrituras. Ele passava as noites, às vezes inteira, em oração diante do Pai. Nós encontramos por várias situações e problemas que ele tinha para enfrentar durante o dia, mas ele passava a noite anterior em oração diante de Deus. E quando chegava o dia, com seus problemas, com as suas exigências, Jesus estava pronto para realizar a vontade de Deus. E o testemunho que Jesus deu aqui na terra foi um testemunho brilhante, maravilhoso, profundo. Todas as pessoas que viram e ouviram o testemunho por Jesus ficaram admiradas por ele. Por quê? Porque Jesus viveu a realidade do propósito de Deus. Assim como Jesus viveu, é o que Deus espera de nós. Ele espera de mim, ele espera de você, ele espera de cada um de nós, que nós também, à semelhança de Jesus, sigamos as suas pisadas, tenhamos a ele como nosso modelo e, portanto, observando a sua vida e os seus ensinos que estão registrados na Escritura, isso deve nortear a nossa conduta diante de Deus através de Jesus Cristo e deve nos mover, nos levar ou a imitá-lo em tudo, ser um imitador do Senhor Jesus Cristo. Segundo ponto, nós devemos, como Jesus, também amar o próximo, demonstrar este verdadeiro amor. Veja que é uma característica pela qual os discípulos de Jesus seriam conhecidos aqui na terra. Vós sereis meus discípulos se fizerdes o que vos mando. E os homens só conhecerão de quem nós somos discípulos se nós nos amarmos uns aos outros. E Jesus amou, e amou-os até o fim. E também nos colocar em disponibilidade para realizar o serviço que ele nos confiar. Jesus foi fiel naquilo que o Pai lhe recomendou. Ele fez exatamente o que se esperava dele e procurar obedecê-lo. Assim como Jesus foi obediente ao Pai em tudo, e a Escritura diz, sendo obediente até a morte e morte de cruz, nós precisamos seguir as pisadas de Jesus, praticando também uma vida de obediência em tudo. E também, conforme dissemos, ter uma vida de oração, proximidade com Deus, comunhão com Deus. E deste resultado, desta vida, que vamos imitar a Jesus, amar ao próximo, nos colocar a seu serviço, obedecê-lo em tudo, tendo uma vida de oração, isto vai ser coroado com uma vida de testemunho brilhante que vai glorificar e bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo por estarmos andando nas pisadas que ele nos deixou. Ele já marcou o nosso caminho. Nós não precisamos escolher e nem criar um novo caminho para trilharmos por ele. É só seguir as pisadas que foram deixadas por Jesus como exemplo para a nossa vida. Quando nós seguimos por estas pisadas, nós vamos ser bem-sucedidos diante do Senhor nosso Deus, vamos entender e fazer a sua vontade, cumprir com o seu propósito e, portanto, estaremos obedecendo esta orientação que o apóstolo Pedro deixou registrado. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Então, que possamos seguir nas pisadas de Jesus, obedecendo, imitando, amando, tendo uma vida de oração, uma vida
disponível para o serviço e uma vida de um testemunho fiel e verdadeiro. Que isto possa motivar o nosso coração, que possamos refletir como é que nós estamos vivendo, qual é o nosso dia a dia. Nós temos a Cristo como nosso modelo, nós estamos andando pelas pisadas que foram deixadas por Jesus. Este é o direcionamento que Pedro abre para nós: seguir as pisadas que foram deixadas como exemplo por Jesus. Seguindo por elas, não erraremos o caminho, não criaremos atalho, não entraremos em direção errada, mas estaremos seguindo na direção que nos foi proposta pelo caminho e pelo exemplo do Senhor Jesus Cristo. Pense, reflita sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.